Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda Epístola, capítulo 5, versículo 17. Assim está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Com base nesse texto, vamos meditar sobre as exigências da vida cristã. O que é a vida cristã? É a vida em Cristo. E o apóstolo Paulo, referindo neste versículo que li, ele diz: uma vez que alguém está em Cristo, é nova criatura. Porque só pode estar em Cristo quem realmente, na verdade, ouviu o chamado de Jesus para a salvação, creu na palavra do Evangelho, entendeu que a situação em que estava era errante, pecaminosa, degradante e com uma eternidade comprometida. E entendeu que, através da vida e obra do Senhor Jesus Cristo, em obediência ao plano de Deus, a favor da humanidade, compreendeu que aquele era um chamado de Deus, através de Jesus, para uma vida liberta, salva, transformada, perdoada. Ou seja, uma nova vida, totalmente aversa e diferente daquela que ele estava vivendo quando estava no estado pecaminoso, sem ter o conhecimento da salvação através do Senhor Jesus Cristo. Mas uma vez que tomou conhecimento desta salvação preparada por Deus e oferecida de maneira gratuita a todo aquele que crê, o Senhor disse: quem crer não perecerá, mas tem a vida eterna. É a prova do amor de Deus em aproximar-se dos pecadores por meio de Jesus, trazê-los à reconciliação e instaurar, implantar na vida daquele que outrora distante, pecador, inimigo de Deus, longe e agora aproximado por Cristo, implantar nele a natureza divina. E através desta natureza divina, que passa a fazer parte da vida do verdadeiro cristão, ele é levado pelo caminho da salvação para o processo do novo nascimento, aonde ele nasce da água e do Espírito, ou seja, da ação da palavra e do poder do Espírito Santo, que gera uma vida nova, o nascer de novo, nascer para Deus, ser restaurado a comunhão com a qual Deus criou originalmente o homem. E agora, em Cristo Jesus, isto se torna possível por meio da reconciliação. E então esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este cidadão, ele é colocado em Cristo. Agora a posição dele é em Cristo. E a palavra de Deus diz que, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo aqui, escrevendo esta segunda carta, ele disse: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. As coisas velhas, antigas, contaminadas, pecaminosas e que o afastavam da comunhão de Deus, diz-nos a palavra, elas já passaram. Elas ficaram para trás.
Agora estamos centrados, caminhando para frente em novidade de vida. Conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 6, dos versículos 4 a 8, está escrito assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vida nova. Esta vida nova foi originada através do crer em Jesus. A palavra de Deus diz que ele veio para o que era seus, os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus, um nascimento espiritual, o novo nascimento. E aqui ele está dizendo, para que nós também andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, o homem do pecado, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque as coisas velhas passaram. O homem velho, que tinha prática nos hábitos pecaminosos, ficou para trás. Por quê? Aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se nós morremos para o pecado, como poderemos voltar a viver nele? Se morremos, fomos sepultados, ressuscitamos para novidade de vida em Cristo. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Quando Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Éfeso, ele disse que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então observe, em Cristo é que as coisas novas começam a acontecer. Quando ele escreveu a epístola aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, está escrito assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, estamos agora vivendo a vida de Cristo. Cristo vivendo em nós, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. No capítulo 6 de Gálatas, o versículo 14, ele deixa registrado: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, significa dizer que o homem velho, os feitos passados, a vida pecaminosa, ficou para trás, ficou para o passado. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então agora, estando em Cristo, vivendo em Cristo, e Cristo vivendo em nós, porque ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, à medida em que nós cremos em Jesus e guardamos a sua palavra, ele vem fazer morada no nosso coração. Jesus e o Pai vêm fazer morada. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele disse: eu rogarei ao Pai
e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Porque ele está em vós, ele habita convosco, mas estará em vós. Ele habitava conosco, conjuntamente, mas ele diz, mas ele estará, quer dizer, ele será interiorizado. Ele virá também habitar no nosso coração. Então nós somos chamados, à luz da Bíblia, morada de Deus em espírito, o templo de Deus, a morada de Deus. E como a nossa vida agora, ela está identificada totalmente com Cristo, nós passamos a ter uma vida cristã, quer dizer, uma vida de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, porque ele veio para nos ensinar como é que se vive para Deus. E agora a vida cristã, quer dizer, a vida em Cristo, a vida por Cristo, a vida através de Cristo, ela traz consigo algumas exigências. Uma vez que nós estamos identificados com Jesus pela salvação, confirmada através do arrependimento e da profissão de fé, crendo em Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, confessando com os nossos lábios e crendo com o nosso coração, nós agora somos colocados em Cristo, que é a nossa posição, portanto, estamos vivendo uma vida cristã. Esta vida cristã, ela desperta para nós algumas exigências, porque quem está em Cristo, vivendo por Cristo, não pode viver de qualquer maneira. Porque se deixar viver de qualquer maneira, pode ser surpreendido pelo caminho anterior, pelo pecado antes praticado, e voltar àquelas fontes e proceder de qualquer maneira e envergonhar o nome do Senhor Jesus. É por isso que a vida cristã traz consigo algumas exigências. Nós vamos observar pelo menos 7 exigências que a vida cristã coloca diante de nós. Ou seja, por viver a vida cristã, nós temos o comprometimento de cumprir com estas exigências que estão distribuídas ao longo da palavra de Deus, porque elas são o norte, o direcionamento para a nossa vida, a nossa conduta agora vivendo em Cristo, sabendo que nós agora recebemos a autoridade de usar o seu nome, de invocar o seu poder na nossa vida, na vida daqueles que estão à nossa volta, nos momentos de anúncio da palavra de Deus, ou para orar por enfermos, enfim, nas várias ações da vida cristã. Então, uma primeira exigência é que nós não servimos a Deus de maneira imposta ou obrigatória, por imposição. Não. Nós temos que servir a Ele de maneira voluntária, decidido, por escolha, porque Deus nos deu livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Como a proposta de Jesus para nós, ela nos convenceu, o Espírito Santo nos convenceu da nossa vida errante, do pecado, da justiça e do juízo, nos levou a Cristo, nós estamos em Cristo. Então agora, a vida cristã, ela vai exigir de nós serviço voluntário, servir a Deus de maneira voluntária, sem impor nenhuma condições para fazer algo para Deus. O próprio Jesus, quando ensinava, ele disse: de graça recebestes, de graça dai. Este é o trabalho voluntário. Um voluntário se posicionou para pregar o evangelho e outras pessoas ouviram, eu ouvi, você ouviu, e recebemos a Cristo pela salvação. Da mesma forma, agora, estando em Cristo, nós temos que dar sequência
e temos que também oferecer, ou seja, realizar serviço voluntário para Cristo. Quer dizer, não exigir nada de ninguém para lhe pregar o evangelho, para fazer uma oração, para falar a palavra de Deus. Não. Isso devemos fazer de maneira gratuita, porque isso procede de Deus. Deus não cobrou nada para salvar a nossa alma. Ele nos ofereceu a salvação de maneira gratuita. Então, tudo que nós fizermos para Deus, nós temos que fazer como um serviço voluntário. Não é fazer debaixo de pressão, de ordens e de imposição. Não. É fazer voluntariamente, espontaneamente, de maneira correta. Então, a primeira exigência da vida cristã é que realizemos o serviço voluntário. As sociedades pelo mundo afora sempre estão à procura de voluntários para várias ações que se precisam fazer. A obra de Deus também, ela funciona, ela caminha, ela expande-se através do trabalho voluntário daqueles que, reconhecendo-se em Cristo e que a vida cristã exige deles este trabalho voluntário, eles estão dispostos e prontos a realizar e oferecê-lo a Deus como tributo de gratidão pelo muito que Deus fez por cada um de nós. Então, a primeira exigência é o serviço voluntário. A segunda exigência da vida cristã é o testemunho de poder. Nós precisamos, estando em Cristo, como o apóstolo escreveu, se alguém está em Cristo, nova criatura, a exigência é que nós tenhamos um testemunho de poder, um testemunho de algo que o Senhor realizou na nossa vida. Foi a operação do poder de Deus. O poder de Deus, através do Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, ofereceu-nos a libertação do domínio de Satanás, de uma vida pecaminosa, de uma vida atribulada, de uma vida endemoniada. Então, libertos agora. O testemunho que precisamos dar é o testemunho de alguém que foi liberto e está livre diante da presença do Senhor Jesus. E esse testemunho nós devemos falar com graça, com ousadia, com autoridade, com poder. Porque o que Jesus fez na nossa vida não é um faz de conta. Não é somente uma aparência que se muda. Ele mudou o nosso interior. Ele mudou toda a nossa estrutura interna e externa. E, portanto, agora, a vida cristã exige de nós esse testemunho poderoso. Testemunho com a ação do poder de Deus. Foi o que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Tessalônica. Ele disse que, desde quando entrou naquela cidade, eles conheceram a maneira como eles entraram. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, ele diz, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Então, um evangelho, quer dizer, um testemunho com poder. O evangelho em palavras, em poder e no Espírito Santo. Então, o que a vida cristã exige de nós é que o nosso testemunho seja um testemunho de poder, da ação de Deus sobre a nossa vida. Como o Senhor realizou a nossa libertação. A terceira exigência da vida cristã é que ela exige de nós um louvor sincero. O que é o louvor? O louvor é a gratidão a Deus. Alguém louva a Deus quando está
agradecido, reconhecendo a manifestação do poder de Deus na vida. E a vida cristã nos coloca nesta condição de, em viver esta vida em Cristo e usufruir as bênçãos decorrentes da salvação por Cristo, nós agora somos levados pela exigência da vida cristã a louvar a Deus. Mas não é louvar de qualquer maneira. Não é somente abrir a boca e cantar, mas é oferecer a Deus um louvor sincero, um louvor sadio, um louvor espiritual, também com entendimento, oferecer a Deus um louvor sincero. É uma exigência da vida cristã. Não é cantar, louvar a Deus para se mostrar os talentos que tem, mas é se posicionar diante de Deus como tributo de gratidão e então oferecer a Ele o louvor. Este louvor que não fica preso à terra, mas ele sobe às mais altas nuvens e chega diante da presença do Senhor nosso Deus. Essa é a terceira exigência da vida cristã. A quarta exigência da vida cristã exige de nós a benevolência para com todos, ou seja, termos o hábito de vivermos na prática do bem, procurar fazer o bem a todos indistintamente. Porque a palavra de Deus diz: enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, a benevolência é a prática de fazer bem. E esta é uma das exigências da vida cristã. Praticar a benevolência para com todos. Esta foi a quarta exigência da vida cristã. Procurar em todos os momentos. Sempre haverá meios e motivos para praticar a benevolência. O bem, estar disponível para ajudar, contribuir com a vida, com os talentos, para o bem de outros. A quinta exigência da vida cristã é que ela nos leva a vivermos uma vida de constante oração e súplica. Por quê? Porque através da oração e súplica é que nós temos o contato direto com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, é inadmissível uma vida cristã onde não se tenha a prática da oração e da súplica. Um crente que não ora, não podemos ter a plena convicção de que ele realmente está em Cristo. Porque quem está em Cristo tem prazer de estar próximo a Ele, de estar sempre falando com Ele, ter aquela comunicação direta, e isso só é feito através da oração. Não existe outro meio de se comunicar com Cristo a não ser por meio da oração. Então, oração e súplica é também uma exigência da vida cristã. Por estes meios é que é preciso se colocar diante da presença do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai que está nos céus. Lá em Efésios, ele deixou escrito assim, na epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então veja o valor que ele dava à oração. E ele sempre incentivava, orando em todo o tempo, por todos os santos, com toda a oração e súplica, no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança. Então, a vida cristã
vai exigir de nós uma vida regular, uma vida diária de oração, viver em constante oração. Jesus sempre viveu em constante oração. E muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Então, oração é uma exigência da vida cristã, a vida nova, a vida em Cristo. A sexta exigência da vida cristã é uma abnegação total, é uma rendição total a Deus. Abnegar-se significa abrir mão de determinadas coisas que podem ser convenientes, mas não são lícitas. Então, nestes casos, nós precisamos praticar a exigência da vida cristã, a abnegação. Jesus abriu mão, abnegou-se da sua glória divina quando veio a esta terra para viver entre os homens e com eles se relacionarem. Não abandonou a sua glória, mas deixou-a de lado por um tempo. Nós precisamos, em alguns momentos que o Senhor falar ao nosso coração, alguma das coisas que nós precisamos é sermos abnegados, ou seja, abrir mão, deixar de lado para o bem da nossa comunhão, da nossa vida em Cristo e para aquilo que Ele tem estabelecido para a nossa vida, faz-se necessário que na vida cristã existam frequentemente momentos de abnegação em várias situações. E isto nós precisamos aprender como é que se faz. Não é viver no espírito do mundo, sempre querer mais, querer mais, querer mais, querer mais, querer mais. Para servir a Deus é o contrário. É preciso abrir mão de muitas coisas, praticar a verdadeira abnegação, deixar de lado algo que não será útil e proveitoso na nossa vida cristã com o Senhor nosso Deus. Então, esta é a sexta exigência da vida cristã. Então, veja que são exigências da vida cristã que não são impossíveis de serem cumpridas. Não são fáceis, claro, mas não são impossíveis também. Tudo que Deus coloca diante de nós é dentro da possibilidade de que nós podemos cumprir. E a palavra de Deus, ela não é pesada diante de nós. Ela sempre vem para monitorar e direcionar o nosso caminho a vivermos de tal forma melhor na nossa comunhão com o Senhor, para agradá-lo, servi-lo em todos os momentos que Ele nos permitir. Em sétimo lugar, a vida cristã, ela vai exigir, em algumas situações, o sacrifício. Uma vida consagrada, uma vida santificada. A vida consagrada, santificada, é uma vida em sacrifício. E nós encontramos, quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, e o versículo 1, olha o que ele disse sobre o culto que precisamos oferecer a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a vida cristã vai exigir de nós sacrifícios. E nós precisamos estar dispostos a fazê-los por amor ao Senhor Jesus, por viver em Cristo e por desfrutar da sua presença, comunhão e poder. Haverá momentos em que Deus pedirá de nós sacrifícios e nós precisamos estar prontos e dispostos a fazê-los para a glória do nome do Senhor e para o aperfeiçoamento da nossa vida
de comunhão com Jesus. Então, observamos aqui que uma vez que alguém está em Cristo, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Ao novo Senhor, ao novo poder, um novo direcionamento, um novo destino, um novo lar, um novo alvo a ser alcançado, um novo caminho a trilhar. Mas também esta vida em Cristo, ou esta vida cristã, ela coloca diante de nós estas exigências pelas quais nós podemos, dia a dia, cumpri-las para que estejamos em acordo com o propósito e o direcionamento de Deus para a nossa vida. E que exigências são estas? Eu disse que elas são em número de 7. Não somente estas, existem muitas outras. Porém, estas para a nossa meditação de hoje. A primeira exigência é que a vida cristã exige o serviço voluntário. Segundo, a vida cristã exige um testemunho com poder. Terceiro, a vida cristã exige um louvor sincero. Quarto, a vida cristã exige benevolência para com todos. Quinto, a vida cristã exige oração e súplica. Sexto, a vida cristã exige abnegação total. Sétimo, a vida cristã exige sacrifício agradável diante de Deus. Então, estas são as 7 exigências da vida cristã. Que possamos avaliar a nossa vida dentro destas exigências. Se em alguma delas nós estamos faltosos, compete a nós reconsiderar a nossa conduta e procurar trilhar o caminho que a vida cristã coloca diante de nós através destas exigências, para que, por outro lado, tenhamos a bênção, a proteção, a presença, o livramento e a operação do poder de Deus sobre a nossa vida e serviço que estaremos prestando ao Senhor de maneira agradável e proveitosa para a honra e a glória do nome do Senhor. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.